Boa Oi, noite, Cleide. boa noite, Francisco, boa noite a todos que estão aqui conosco nessa noite já fria aqui em São Paulo. Sem Primeiramente, eu dúvida. quero agradecer ao professor Francisco, grande parceiro aqui do nosso MBA em Gestão Tributária. Agradecer a cada um também que está aqui já conosco, pontualmente conectados. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Andressa, sou professora aqui no MBA, estou como coordenadora também do programa. O professor Francisco é o nosso grande parceiro, ele é um dos nossos professores com uma avaliação, uma das maiores avaliações aqui no nosso programa. Então, mais uma vez, professor, obrigada por sua dedicação e parceria, inclusive ser um dos professores mais engajados para que nós tenhamos eventos como esse. Então, muito obrigada novamente. E o desafio do professor hoje, ele é grande, porque eu venho pensando nesse evento e, dados os últimos acontecimentos no país, não só em relação à reforma tributária, né, professor, mas toda essa Sim, questão envolvendo a taxação, enfim, a pauta lá é tributária e a pauta também é econômica, e nada, ninguém melhor do que o professor Francisco para nos brindar um pouco com o seu conhecimento. Então, eu vou apresentá-lo para quem ainda não o conhece brevemente. O professor Francisco, além de nosso professor aqui da casa, aqui da FPCAF, ele é doutor em administração pela USP, mestre em engenharia econômica pela Universidade Pierre Mendes, França, na Grenoble, na França, mestre em energia e desenvolvimento pelo IPEM, da USP, especialista em finanças, MBA FIP, da USP, e graduado em economia também pela USP. E também foi professor da Universidade de São Paulo, é professor aqui conosco e também consultor. Bom, nós temos aqui um tempo de evento de 1 hora, então eu vou passar a palavra para o professor Francisco. E as perguntas, pessoal, vocês podem ir encaminhando aqui no chat, tá? Nós vamos reservar um tempinho ali no final do evento, eu acredito que uns 20 minutinhos, para vocês discutirem com o professor, apresentarem suas perguntas e ele responder. Tudo bem assim? E assim não interrompemos o raciocínio do professor. Bom, professor, está com a palavra. Mais uma vez, muito obrigada e um ótimo evento a todos vocês. eu que agradeço mais uma vez o convite, tá, Andressa? Primeiramente, eu queria agradecer aí a todos os presentes, né, por estarem aqui assistindo essa palestra. Eu sei que numa sexta-feira à tarde, né, praticamente já à noite, é quase é, impossível, né, ter gente assistindo, mas eu estou impressionado que tem gente aqui assistindo. Então, isso para mim já é uma vitória, tá? Fico muito feliz aí de estar com vocês, tá? Primeiramente, quando a gente vai falar dessa questão tributária, né, não é uma coisa trivial, né? Eu não sou tributarista, eu sou economista de formação, né? Minha vida inteira eu atuei na área de economia, mas eu vejo que a questão tributária no Brasil, ela é uma questão que quando todos nós aqui éramos jovens, né, lá atrás, eu estou falando nos anos 80, alguns talvez nos anos 90, já se falava sobre reforma tributária, reforma tributária, reforma tributária, e ainda hoje continuamos falando sobre essa questão de reforma tributária. E a tal da reforma tributária não ocorre, né? E a gente fica esperando que vá ter uma reforma, que vai reestruturar tudo no país, que vai melhorar. Não, esqueçam, isso não vai acontecer, tá? Eu era criança lá nos anos 80, quando se falava isso, hoje já sou um homem de meia idade e continuamos na mesma história. O que acontece é que de tempos em tempos nós temos ali algumas mudanças na estrutura, quando ocorre ali algum problema, e que isso leva, né, a fazer alguma mudança tributária. A mais recente agora é essa que nós temos,
que teve aí essa questão de criar uma unificação dos impostos em um IVA dual, né? Então, pegar ali PIS, COFINS, IPI, SMS, ISS, e colocar ali, né, um tributo federal, que é a CBS, né, e o IBS, que é o Imposto Comum a Estados e Municípios, para evitar essa questão da acumulatividade. E qual é o discurso que nós temos em cima disso? É aumentar a transparência e reduzir distorções aí no sistema antigo que nós tínhamos. E nesse sentido, temos aí essa questão de fazer uma transição gradual ao longo do tempo. Mas para aqueles que estão acompanhando isso já há algum tempo, né, e acredito que todos vocês aqui que estão assistindo essa palestra nesse momento, devem estar sabendo que esse imposto, ele é um imposto que nós vamos ter aí praticamente uma década com coexistência do antigo e do novo regime ao mesmo tempo, e que isto, em um primeiro momento, vai gerar um maior custo para as empresas e, em última instância, para o consumidor final. Lembre-se, senhoras e senhores, quem paga o imposto do ponto de vista econômico é o consumidor final. A empresa ela tem a capacidade, maior ou menor, dependendo do mercado no qual ela se encontra, de repassar esse imposto para o consumidor final. Isso é fato, né? É algo que acontece. Então, você tem ali uma questão que, quando a gente olha do ponto de vista de eficiência tributária, do ponto de vista econômico, para o governo, tanto faz você taxar a oferta quanto taxar a demanda, tá? Do ponto de vista de eficiência tributária. Agora, do ponto de vista que a gente olha, que é a questão de ser socialmente justo ou não, é outra história. Nesse sentido, a gente sabe que o imposto que nós temos no Brasil, ele também gera distorções sociais. Eu abordo muito isso no meu curso lá na FIPECAF, quando eu coloco que os impostos que nós temos no Brasil, e aí eu vou usar uma expressão do Delfim Neto, ele fala que são os impostos de engana. Por que que engana? É a carga tributária do tamanho da Inglaterra, mas a qualidade é de Gana, na África, né? E por que isso daí? Porque nós temos aqui um imposto que ele tributa praticamente consumo. É imposto sobre consumo. E o imposto sobre consumo, acredito que todos vocês sabem, na maioria das vezes, ele é um imposto que, proporcionalmente, ele penaliza quem? Ele penaliza as famílias de baixa renda. Quando vocês olham essa questão, por exemplo, do ICMS, PIS, COFINS, contribuição social e assim por diante, né? Esses impostos que eles vão se acumulando ali na cadeia produtiva, ele penaliza principalmente o consumo. Quando você pega um último estudo que foi feito disso, ele data já de 2014, mas praticamente não se mudou. Quando a gente olha uma família que ganha até 2 salários mínimos por mês, e quando eu falo família, eu estou usando a somatória de todos os membros da família, tá? Praticamente ela devolve para o Estado, na forma de impostos indiretos, um salário mínimo, 50% volta na forma de impostos para o governo. Onde isso está, essa devolução? Ora, está no arroz, está no feijão, está na conta de luz, está na conta de celular, está no transporte, está na gasolina, tudo isso daí, entendeu? Que é onde a família consome e ela paga. O imposto de renda, que é um imposto socialmente justo, ou seja, para uma família que ganha até ali 2 salários mínimos, o impacto disso é de 2% mais ou menos no total da renda. Então ele é peanuts, ele é muito pequeno. Por outro lado, os impostos indiretos, que são os impostos que estão no consumo, esse é o grande fator de distorção aí na sociedade. Por outro lado, se você pega uma família que tem ali uma soma de renda acima de 30 salários mínimos por mês,
o que ela paga de imposto sobre consumo é da ordem mais ou menos de 10%. Então, vocês veem que a distorção social que o imposto coloca na sociedade é muito grande. Então, isso gera essa distorção. Uma outra questão também, né, o governo pretende aí fazer um imposto seletivo, né, aquele imposto sobre o mal, né, sobre produtos que fazem mal, então bebidas açucaradas, combustível, é, cigarro, bebida e assim por diante. Eu brinco que eu falo, né, eles vão taxar até o vinho que a gente toma, e é uma coisa engraçada. Na França, por exemplo, o vinho é considerado, não é considerado bebida, ele é considerado um produto que faz bem para a saúde. Portanto, ele tem uma tributação menor, uma curiosidade, né? E aqui não, é uma bebida, portanto, taxada como cigarro, como tudo isso, né? Então, olha que interessante. Ah, aí o pessoal fala, mas o IVA vai ter uma carga tributária que pode chegar ali ao torno de 28%, o que é um absurdo. Eu falei, não, já estamos nesses 28%. Quando a gente soma aí total de impostos diretos e indiretos, isso já é mais ou menos a mesma coisa. Então, você está trocando seis por meia dúzia e não vai mudar muito isso, tá? Então, o que se espera é, tá, Francisco, e quando nós vamos ter uma redução de imposto? Aí é a grande questão, né? Hoje nós temos uma carga tributária muito alta que penaliza, então, a indústria penaliza o consumidor final, como eu falei para vocês, que gera uma ineficiência. Por que que ela gera uma ineficiência? Lembre-se, como eu falei no começo da nossa palestra aqui, toda empresa, todo setor produtivo, se ele pode repassar isso para o preço final, ele vai repassar. A capacidade de repasse, nós economistas definimos que é por meio de quão sensível é a demanda de um produto em relação a seu preço, que é o que a gente chama de elasticidade de preço da demanda. O que quer dizer isso? Quanto mais sensível for a demanda em função de variações no preço, mais é difícil de você repassar esse produto, o preço desse aumento de imposto para o preço final. No entanto, quanto menos sensível for isso, é muito mais fácil de você repassar. E aqui, as empresas brasileiras, a maioria das grandes empresas, nós estamos num setor mais ou menos oligopolizado. Quatro, cinco grandes empresas que mandam no setor. Então, como a gente tem um setor muito oligopolizado aqui, é fato de que você vai ter esse repasse para o consumidor final se ocorrer essa carga tributária. E isso também gera um outro problema. O Brasil acaba sendo o exportador líquido de impostos. O que quer dizer isso? Que no preço final lá fora, quando você está exportando, você está botando carga tributária. Você está botando carga tributária. Então, o Brasil ele é um exportador líquido de impostos. E qual que é o problema aí? Que você gera uma distorção no preço, no relativo de preços. Por quê? Porque quando você está exportando, quem está comprando lá fora, ele está comparando o preço do produto brasileiro contra o preço de um produto similar ou equivalente a um chinês, a um alemão, a um americano ou a qualquer outro. E, portanto, né, se você tem ali um produto que gera essa distorção, o que que vai acontecer? Né? Você começa a perder competitividade no mercado internacional. Por isso que a gente faz o ajuste muitas vezes na taxa de câmbio nominal. Você desvaloriza o câmbio porque você não consegue tirar tudo isso daí, é o famoso custo Brasil. Essa é uma parte do custo Brasil, tá? A questão tributária. Mas como é que a gente resolve isso? Para baixar? Como é que a gente faz para baixar essa carga tributária? Tem que abaixar custo. Que custo? Despesas do governo. Enquanto o governo não abaixar isso e isso for algo que se mantém constante e uniforme ao longo do tempo, você não vai conseguir fazer isso, tá? Então, esse é um grande problema de longo prazo nosso. Uma outra questão também nesse sentido é que toda vez que você aumenta os impostos, e não importa qual seja,
você está afetando também o PIB, como a gente falou. Você tem uma relação entre eficiência e PIB. Então, o que que acontece nesse sentido, né? Se você tem ali um aumento da carga tributária, isso vai afetar o crescimento do PIB. Tá? Isso vai afetar o crescimento do PIB. Outra questão também é o seguinte: existe uma curva chamada curva de Laffer, não sei se vocês já ouviram falar. A curva de Laffer é uma curva que ela parece uma parábola com concavidade voltada para baixo. Então ela diz o seguinte: na medida em que você vai aumentando a carga tributária, a sua arrecadação fiscal ela sobe, mas ela sobe muito mais do que o aumento da carga tributária. A maioria das pessoas acha que isso é infinito, que é uma reta. Não. Todo país tem uma estrutura tributária ótima. O que que é essa estrutura tributária ótima? Ela está relacionada justamente com o quê? Com o grau de desenvolvimento do país, com a questão de esse país ser ou não mais industrializado, de ser ou não mais desenvolvido e assim por diante, né? Se você pega, por exemplo, países nórdicos como Dinamarca, Noruega, Finlândia, Suécia, assim por diante, você tem uma carga tributária ali que chega a quase 50%. Eu costumo dizer que eu não me importaria de ter uma carga tributária de 50% desde que eu morasse na Noruega, né? Por quê? Porque ali eu sei que eu vou ser tributado em 50% sobre o total da minha renda, mas os outros 50% meu é livre. Eu não preciso pagar uma escola particular se eu tivesse filhos, eu não preciso pagar um plano de saúde particular, eu não preciso pagar o segurança da rua, senão eu corro o risco de meu carro ser roubado ou qualquer outra coisa do tipo, né? Ou seja, todos esses outros custos eu não tenho. Então, nesse sentido, a percepção que nós temos de retorno Tchau, do que nós pagamos é muito pequena. tchau. Então, alô? Oi? Alguém? Alguma É, dúvida? não, as professoras, acho que foi um microfone que estava aberto. Pronto. Tá. Então, o que que acontece nesse sentido? Na medida em que você vai aumentando, então, essa carga tributária, a arrecadação aumenta, mas ela aumenta a rendimentos decrescentes. E existe um ponto ótimo, que é aquela arrecadação máxima, dada aquela estrutura tributária ótima. Um país como o Brasil, nós teríamos que ter aí uma carga tributária hoje, para o nosso nível de desenvolvimento, da ordem de mais ou menos 27% do PIB. Tá? Ou seja, o que quer dizer isso daí? Né? Quer dizer que toda a somatória de impostos diretos e indiretos, ela teria que ser mais ou menos de 27% sobre a renda. Ou seja, para aqueles que ganham, sei lá, R$ 100, gera R$ 100 como fruto do seu trabalho, R$ 27, mais ou menos, vai para o governo na forma de impostos diretos e indiretos. Hoje nós estamos mais ou menos, dependendo de como você mensura, algo em torno de 37% do PIB de carga tributária. Tá? Então, isso quer dizer que você está com 10 pontos percentuais acima dessa estrutura tributária ótima. O que que isso gera? Gera o seguinte: gera evasão fiscal. Quem pode dar um jeito de não pagar imposto, foge. Então, você tem aí uma questão do quê? Você tem uma redução da base arrecadatória, da base arrecadatória. Ah, vamos tributar os ricos, porque os ricos são malvados, porque os ricos, entendeu, são fascistas. Não, isso não existe. Eu estava vendo outro dia um comentário de um economista, foi muito interessante. Depois foi até atrás dos números, e isso procede. E ele fez uma conta de padaria. Falou o seguinte: vamos supor que o governo tribute os ricos, os super ricos, em 100%. Quando você olha a lista ali de tudo que os ricos, super ricos têm no Brasil, dá mais ou menos 1,7 trilhões de reais. 1,7 trilhões de reais é mais ou menos 17% do PIB do Brasil, tá? Supondo que o PIB do Brasil está mais ou menos em torno de 10 trilhões de reais, ajustando ali próximo disso. Quando você olha os gastos do governo no ano, é de 5,6 trilhões. Ou seja, se você for lá e tirar tudo do rico, não
não resolve o problema, não resolve o problema. Então você tem ali um discurso que é falacioso, que é falacioso, que parece que os ricos, os super ricos são culpados, quando na verdade não é. Eu não vejo ninguém de qualquer governo, tá? Não estou apontando um ou outro, estou falando aí de nos últimos 50 anos, nenhum deles olhando essa questão, por exemplo, dos impostos como fator de distorção social. Falando, olha, você tem aí impostos que afetam o consumo das famílias mais pobres, mas ninguém está olhando isso. E hoje teria maneiras de forma operacional para você resolver esse problema aí. Todos nós, quando vamos, por exemplo, fazer compras, a gente dá o CPF nosso ali para fazer a nota fiscal no supermercado e assim por diante. Era só cruzar todas essas notas fiscais aí com o imposto de renda. Para aquelas que têm uma renda ali inferior a 2 salários mínimos ou até 2 salários, você devolve. Você poderia ter ali um imposto ao contrário, mas você não tem, né? Então, isso também é um problema sério. E, né, o que que acontece? Né? Claro que esse imposto novo também tem fatores bons. Você vai ter uma maior formalização e composição setorial, então isso vai permitir que você tenha ali todo o mapeamento da cadeia produtiva, né? E isso é importante, porque esse é um dos grandes problemas que o Brasil também tem. Porque na hora que você vai exportar um produto, o certo seria tirar todo esse imposto da cadeia produtiva para você ter competitividade. Como países como, por exemplo, a Coreia, né, onde o produto sai da fábrica direto para o porto já desembaraçado do ponto de vista de alfândega, aduaneiro e sem imposto, né? Então, o Brasil não tem essa capacidade, né? Mas isso seria o ideal. Isso seria o ideal. Esse IVA, nesse sentido, é um passo a mais, tá? É um passo a mais. Outra questão também, né? Com isso você vai reduzir um pouco mais a complexidade ali e os custos, é o que se espera, né? Qual que é a grande questão que, para mim, levanta uma interrogação muito grande e ninguém quer falar sobre isso, né? Você vai tirar ali dos estados parte dos impostos, né? ICMS, PIS, COFINS, ICMS Estado, e você vai colocar tudo num IVA federal. E aí o governo fala: não, nós vamos criar aqui um fundo tipo um fundo de participação, né? Como tem o fundo de participação dos municípios, eu vou colocar todo o dinheiro ali e eu vou repassar isso para as unidades da federação, né? Como é feito pelo fundo de participação dos municípios. E aí é um dos grandes problemas. Quem vai gerir esse dinheiro? Isso não está claro, né? O governo diz: não, vão ter participantes da União, dos estados e dos municípios. Tá, mas que critérios? Esses critérios não estão claros, não estão definidos. E tem uma outra questão também que, a meu ver, gera um problema muito sério ali na frente. Nós sabemos que aqui no Brasil, infelizmente, nós temos um federalismo de coalizão, ou seja, o famoso toma lá da cá, né? Esse presidencialismo de coalizão do toma lá da cá, ele se esgota, né, ali no governo Dilma, e de lá para cá a gente vê que está se empurrando isso com a barriga, e nesse sentido, quando você cria esse único imposto e tudo isso passa para o governo federal, é um outro problema. A gente está tendo uma situação novamente de mais Brasília e menos Brasil. E isto, para mim, é a grande interrogação. Por quê? Porque como é que você vai repassar isso para os estados? Se nós formos olhar, o estado de São Paulo é um dos maiores geradores de arrecadação fiscal. Boa parte do que o governo recebe lá, a União, vem do estado de São Paulo, estados mais produtivos. Quando você pega um estado como o Maranhão, por exemplo, praticamente não tem arrecadação fiscal, então ele depende.
desse repasse. E aí a questão é, você fica novamente refém do governo. Ah, peraí, se você não me apoiar, se você não me aprovar tais pautas e assim por diante, eu não repasso dinheiro para você. Então, esse é um grande problema. As regras não estão claras ainda, né, nessa questão. E tem uma outra questão também que é bem interessante, é o seguinte, do ponto de vista tecnológico, como é que vai ser essa integração aí desse sistema, né? Via split payment, eletrônicos, né? Como é que vão se resolver as falhas aí que podem fragilizar esse problema, né? Essa que é uma das grandes questões. Outra questão, essa transição é bem delicada, né? Ela vai ter impactos setoriais profundos numa indústria, né, no setor industrial que já vem sofrendo há 30 anos, pelo menos. Há 30 anos, pelo menos, né, gerando aí uma informalidade, um problema de infraestrutura muito grande. Então, isso é um dos grandes problemas aí na frente. Tá? Outra questão também, né, que eu acho que ainda não está claro nessa questão tá, como é que nós vamos fazer essa transição e como é que você vai criar aí mecanismos de cashback, entre aspas, para as camadas de renda mais baixas, né? Como é que você vai fazer isso daí, né? Como é que você vai melhorar essa questão da equidade? Você não tem ainda uma análise com dados ali, usando os dados da PNAD contínua, da pesquisa de orçamento familiar e assim por diante, para entender a magnitude desse impacto e como é que vai ser isso daí. Outra questão também, cesta básica, vai ficar isenta dessa alíquota? O que que nós vamos colocar dentro dessa cesta básica, né? Essa é uma outra questão também que não está muito claro, né, sobre isso. Outra questão também, né, se você olhar essa questão da burocracia tributária no Brasil, ela é absurda, né? E hoje as empresas gastam muito com questão de burocracia tributária. Então, você tendo dois regimes andando ao mesmo tempo, vai ser um problema muito sério, né? Como é que você vai fazer isso aí nos PDVs, nos pontos de venda? Como é que você vai fazer essa questão de gestão, né? Então, isso também é uma outra questão que não está muito clara. E como é que as empresas vão migrar, né? Nesse sentido. Então, você tem alguns desafios e riscos aí que eu coloco como de forma pragmática, né? Como é que você vai fazer esse ajuste fino, né? Você vai ter que ter investimento muito pesado aí em tecnologia, em testes muito bem feitos, e que isto, de certa forma, não ficou muito claro ainda, não está muito claro, né? Outra questão, todo mundo aqui já sabe, todo mundo trabalha tá em algum setor industrial ou setor de serviços, a gente sabe que hoje o PIB do Brasil, 70% dele é serviços, 25%, 24% é indústria e 6% é setor agro, mais ou menos. Quando você olha o setor de serviços, né, ele é grande porque tudo que a indústria pôde tirar dali de dentro e colocar como serviço, fazer um outsourcing, ela fez para ficar na atividade fim, né? Então, o que que acontece hoje? Você tem que serviço não tem cadeia produtiva, né? Serviço não tem cadeia produtiva. Então, você não tem compensação de imposto sobre cadeia produtiva. Como é que vai ficar isso no setor de serviços, cujo 70% da economia é serviço? Então, você tem uma informalidade que pode crescer aí em alguns setores que pode persistir e ser penalizado, né? Então, nesse sentido, o pessoal pode forçar
os trabalhadores aí para um simples nacional, como se fosse um porto seguro, e aí nós temos um problema que é a famosa pejotização da economia, né? Então, esse é um grande problema, né? Outra questão também, você, você tem uma coisa que é o que a teoria diz e a outra como é que é a prática. E aí eu costumo citar em aula que quando a gente olha o ICMS, não sei se vocês sabem, mas quando o ICMS foi criado lá nos primórdios, ele era uma alíquota única para todos os estados. Era um imposto único. Hoje você tem ICMS para cada estado, né? Ou seja, você foi gerando distorções ao longo do tempo, o que levou à famosa guerra fiscal, né? Então, a pergunta é: você já nasce com um IVA único, mas que os estados já estão brigando para ter certas vantagens em relação a outros. Então, isso pode gerar, a meu ver, um problema também sério aí na frente. Um problema sério aí na frente. Então, são efeitos que podem e que devem ser corrigidos, mas que não estão muito claros nesse sentido ainda também, tá? Ah, outra questão também que é muito interessante, qual que é o argumento que o governo usa? Não, isso vai permitir a reindustrialização no Brasil e que vai ser mais viável. Senhoras e senhores, reindustrialização não depende só de reforma tributária. Esse é um dos fatores, mas depende de outros também, tá? Então, quando a gente olha, nós vamos resolver essa questão tributária e isso vai permitir a reindustrialização do Brasil, porque vai permitir que tenham cadeias mais integradas verticalmente, né, e menos verticalização forçada. Não é bem assim, tá? O custo Brasil é muito alto. Por quê? Você vai substituir um monte de impostos por um único, mas a carga tributária continua sendo alta, a alíquota vai ser alta. Então, na verdade, você vai continuar pagando o mesmo imposto, né? E a queda, e o que a gente gostaria é uma diminuição da carga tributária, né? Uma diminuição da carga tributária que fique adequada ao nível de desenvolvimento que o país tem, né? Setor de serviços, que é outro setor que dói muito também, né? Nesse sentido. Tá certo, PIS e COFINS cumulativo no setor de serviços é 3,65 e não se acredita, né? Tem essa questão. Agora, com o novo sistema, você já vai para uma alíquota cheia que pode chegar ali a 28%, né? Sem grandes insumos creditáveis. Então, como é que isso daí vai acontecer? Você vai ter uma queda de margens muito grandes. Como é que vai ficar os setores onde não há repasse, como o setor educacional, como o setor de saúde privada, como o setor de consultoria, que é o nosso, como o setor de escolas e assim por diante, né? Então tem essa questão que pode ter essa queda de margem, e aí é aquilo que eu falei para vocês. O custo aumenta, eu repasso com o preço. Então eu posso ter ali o quê? Uma inflação. Eu posso ter um problema ali inflacionário por questão de aumento como a margem caiu, eu repassei para o preço, né? Então você pode ter ali um problema de distorção novamente, tá? Ah, e os serviços que são intensivos em mão de obra vão sofrer, vão sofrer. E aí o que que vai acontecer? Você vai ter uma maior pressão desses setores para ir para um simples nacional, ou seja, vou te tirar do CLT e vou mandar, vou pejotizar, entendeu? Outra questão, agronegócio, né? Ah, agronegócio pode ganhar por uma parte, né? Principalmente em fertilizantes, máquinas, insumos, né? Não dá crédito total, né? Que dão crédito total, mas como é que isso vai acontecer, né? Nesse sentido. Agora, produtores rurais que não têm CNPJ, como é que fica? Cooperativas.
né? Setor financeiro, como é que vai ficar essa questão do spread e das comissões, né? Que são com base presumida, né? Do ponto de vista do setor financeiro, a gente sabe que até hoje Europa, Estados Unidos também tem problemas nessa questão aí, que não é muito bem clara essa questão tributária, né? Então você pode ter distorções que podem aí continuar e abre ali um espaço para uma judicialização muito grande, né? E hoje no Brasil isso está muito sério, né? Outra questão também, é, olhando essa questão da redistribuição federativa, que a gente está falando, né? Você resolve um problema da guerra fiscal, nesse sentido, mas a gente sabe que aqui no Brasil a criatividade política ela não tem fim, né? Se tem uma coisa que o Brasil é boa, é nessa criatividade política que não tem fim. Então, como é que isso vai ser ali, né? Estados como São Paulo, como Rio Grande do Sul, como Paraná, Santa Catarina, que são exportadores, eles vão perder receita relativa com relação a isso. Por outro via, Maranhão, Bahia, Ceará, esses países, esses estados, eles ganham com esse novo modelo. Então você tem aí um outro problema do ponto de vista social, como eu falei. Como é que vai ficar esse cashback aí para famílias de baixa renda? Né? Não está muito claro isso ainda. A questão da cesta básica, o que vai ser cesta básica ou não? Né? Vai ter alíquota zero, tá? Como é que vai ser isso? Como é que vai ficar a questão de educação, transporte coletivo, saúde? Né? Tudo isso são questões ainda que não estão muito claras. Então, nesse sentido, eu falo que a nossa carga tributária vai continuar sendo alta e ainda vamos ter aí muitas complexidades institucionais que não estão claras, tá? Outra questão, como vai ter uma transição muito longa, como é que vai ficar essa questão dos lobbies, né? Das grandes empresas junto ao governo ali nessa questão de lobby. A gente sabe que por lei isso é proibido, mas a gente sabe que na verdade isso ocorre. Então, os regimes especiais vão ser mantidos? Eles vão continuar ad eternum, né? Como é que fica a Zona Franca de Manaus? Como é que fica essa questão do STF que vai ter que arbitrar essa guerra fiscal? Como é o caso do ICMS. Então, para vocês verem, né? Eu acho que Andressa, né, mais ou menos aí 40 minutos falando, né? Eu abro depois para pergunta. Como é que vai ficar? Vocês veem que eu tenho bastantes dúvidas ainda também, porque não está claro. Né? E o objetivo aqui desse seminário, desse webinário, é a gente discutir um pouco isso, né? Ele vai ter um impacto assimétrico. Ele não vai ser socialmente justo. Vai ter ganhadores e vão ter perdedores que estão muito bem claros nesse jogo, tá? Ah, outra questão, para que isso funcione, tem que ter uma execução bem tipo relógio suíço. Mas estamos falando do Brasil, né? A gente sabe que isso não é muito bem o que a gente sabe fazer. E essa transição que ainda não está muito clara, essas regras de transição. E, finalmente, essa questão ainda dessas famílias de baixa renda, que tem essa distorção muito grande. Então, como é que isso faz? Então, eu encerro aqui esse bate-papo dizendo que temos muitas dúvidas ainda, poucas clareza, e o pior, eu digo a vocês, eu trabalho muito com consultoria, uma das consultorias que eu faço é na área de substituição tributária, que já é uma distorção criada aqui no governo do estado de São Paulo, né? Que não sei se todos conhecem, mas a ideia da substituição tributária é você tributar varejo. Então é mais ou menos o seguinte: olha, eu sou Estado, eu preciso arrecadar, sei lá, pelo consumo de cerveja. Eu sei que aquele bar ou aquela padaria que está formalmente constituída do ponto de empresa,
dentro de um regime fiscal, ela é tributada. E aí ele repassa o preço para o final, para o preço da cerveja ali para o consumidor final. Mas existe aquele bar que está lá numa comunidade de forma irregular, mas que também compra a cerveja ali da Ambev, que ele vende para o cara. Como é que fica? Não consigo tributar. Para resolver esse problema, faz o seguinte: aí eu retributo a Ambev, direto à Ambev, baseado no quanto se espera de venda, sobre ali a margem de valor adicionado. Tá, beleza. Aumentou pra caramba a arrecadação fiscal. Aí o pessoal começou a ver que isso é bom e começou a colocar um monte de coisas ali dentro. Disco voador, reator nuclear, plutônio, tudo isso, né, que a gente encontra no varejo, né? E aí eu estou sendo sarcástico, tá? Tem uma ironia aí, como eu estou dizendo para vocês. Isso não tem varejo, mas começaram a colocar. Eu vi isso acontecendo com as minhas consultorias. O pessoal, Francisco, isso não existe no varejo. Por isso que a gente tem que fazer a pesquisa para mostrar para a Cefaz que não existe, né? Então, ah, a gente sabe que isso é algo que acontece aqui no Brasil, que acontece aqui no Brasil. Portanto, o que que eu olho disso aí? Eu olho com muito ressalva, e mais do que isso, eu tenho certeza absoluta que a carga tributária não vai cair, tá? Que ela não vai cair, que é o que a gente gostaria. Só que ela depende do outro lado, que seria também os gastos do governo caírem, o que não ocorre, tá? Andressa, mais ou menos, eu falei aí uns 45 minutos. Eu acho que tá bom, mas podemos continuar aí abrindo Muito para questões e bate-papos. Muito bom, professor. Mais uma vez, obrigada. Obrigada por nos brindar aí com tantas provocações e, como o senhor bem disse, né? Ainda não temos as respostas de todas, mas pelo menos temos muito bem mapeadas as As perguntas e eu acho dúvidas? as dúvidas, e que já é um grande Sim. passo. Na sua exposição, você, né, comentou Isso. sobre o federalismo de coalizão, né, e o presidencialismo de coalizão. Por É. coincidência, eu estou lendo um livro que se chama não vou conseguir ver por conta do meu Ah, plano de fundo. Mas é um livro que se chama Presidencialismo de Coalizão, Raiz e Evolução do Modelo Político Brasileiro, que é do Sérgio Abranches. É um livro uhum. muito interessante, acho que aqui dá para mostrar, talvez. Não, Agora sim. agora deu. Eu tenho uma capinha Isso. verde, tá? Então, é um Uhum. livro muito interessante, até para a gente entender um pouco do que está acontecendo no país, todas essas discussões políticas e econômicas, a pauta lá é econômica. E eu queria aproveitar, professor, um pouquinho do seu tempo, já que estamos aqui, além da reforma tributária, porque me parece que a reforma tributária ela enfraqueceu a discussão um pouco, né? Agora a pauta ela é a respeito do IOF, que nós tivemos toda essa discussão do decreto que foi revogado, que voltou, então tudo isso tem Que gerado, judicializou? que judicializou, né? E também a questão da taxação. Então nós temos hoje no país os três poderes, né, meio que batendo cabeça para entender o que cada um faz e até onde cada um pode fazer. Sim. Eu gostaria que, se possível, professor, pudesse comentar para nós um pouco dessa retirada de foco da economia pura para essa politização que nós estamos vendo no país hoje, acerca até de judicializar. Então, nós temos o STF, numa possível interferência dos Estados Unidos, taxações vindas de países estrangeiros aqui no país. Como que fica a economia dentro de tudo isso, professor? Como que está a sua visão sobre isso? Uhum. Ó, só Tem uma, continuando per- aí, tem tem uma uma pergunta pergunta aqui, aqui. né? É Sim, do do RM, Ronaldo. do Ronaldo Ronaldo. Martins. Isso. Um tema que não está sendo discutido e é muito relevante diz respeito da atual alíquota do CBS dual. Como eu escrever que toda a construção econômica da reforma tributária está em manter o nível de arrecadação dos entes. Com certeza. E isso é a maior inconsistência da reforma. Como você avalia esse ponto? Como é que é, Ronaldo, né?
Ronaldo Martins, isso. Ronaldo. Não, mas, Ronaldo, eu concordo em gênero e grau. Você colocou de forma muito bem clara. O Estado, a federação, ela não vai diminuir, entendeu? Hoje, Ronaldo, uma coisa que é interessante, né? Você vê 37% do que se gera de PIB no Brasil vai para o governo federal, praticamente. E nós estamos dizendo que, além desses 37%, o governo ainda gera 4 a 5% de PIB de déficit. Então, nós estamos dizendo que praticamente 41% do PIB gerado no Brasil passa por Brasília anualmente. Ou seja, né, nós estamos falando aí de praticamente quase um pouco mais talvez, 5 trilhões de reais anuais passam por Brasília. Então, por isso que eu falo que é mais Brasília e menos Brasil, o atual. Quando nós deveríamos ter mais Brasil e menos Brasília. E o que você colocou é fato. O governo não vai abrir mão dessa questão, de redução de arrecadação fiscal. Por quê? E aí eu junto a tua pergunta aqui com o que a Andressa falou agora. Esse presidencialismo de coalizão, ele depende do quê? Ele depende do Estado continuar tendo dinheiro. Quando eu falo Estado, federação. Tá? Por quê? Hoje, no Brasil, você tem aqui um modelo que chega a seu termo no governo Dilma, porque você poderia ter um presidencialismo de coalizão enquanto você tivesse um nível de endividamento baixo, em torno de 30%, 40%. Por que que o Lula 1 e o Lula 2 foi relativamente tranquilo? Porque ele pegou, entendeu? O governo Fernando Henrique entregando a casa bem arrumada. Você tinha ali um nível de endividamento da ordem de 30% do PIB, você tinha ali, entendeu, a China entrando no jogo no início dos anos 2000 com um grande player global, então era muito mais fácil você governar, né? Então ali era fácil. Hoje, por que que o governo atual está com esse problema muito sério? Porque você vê que a Dilma, ela fez um fast forward do endividamento, né? Endividamento que estava assim, embicou, né? Então, o presidencialismo de coalizão só funciona enquanto o governo tem dinheiro, o que nós não temos. E aí, nesse sentido, você tem um Congresso hoje fragmentado, você tem mais de 30 partidos políticos ali, né, com cadeira no Congresso, né, um fisiologismo e interesses regionais diferentes. É a bancada da bala, é a bancada rural, é a bancada evangélica, é a bancada esquerda, extrema direita e assim por diante. Você tem um presidente hoje, né, não só atual, mas qualquer um, que acaba não tendo maioria, então, o partido do presidente, ele consegue no máximo ali 20% das cadeiras, se muito, né? Então, ele fica praticamente ali refém do legislativo, tá? E aí o jogo de colisão qual que é? Vamos distribuir ministérios. Eu dou um ministério para um ministério para outro, vamos fazer uma emenda parlamentar, vamos distribuir os cargos das estatais, segundo escalão e assim por diante, né? E alianças que, do ponto de vista pragmático, está mais para ideológico do que pragmático mesmo, é de ocasião. Então, isso você tem essa troca de apoio por governabilidade, né? Em troca de benefícios políticos, financeiros. Então, o que que acontece nesse sentido, né? Você precisa de dinheiro. Se você precisa de dinheiro, o governo não vai abaixar a arrecadação fiscal. Ele não vai abaixar a arrecadação. Vocês veem, está tudo conectado, né? Nesse sentido, tá? Não sei se respondi a pergunta, Andressa, e junto com a do Ronaldo, né? Mas é mais ou menos isso. Respondido O sim, Mar professor. O Marcos está perguntando outra. Francisco, qual a sua avaliação sobre as disposições da Lei Complementar 214? Nossa, ele foi bem específico agora aqui, hein?
deixa eu ver, 214,25 sobre a tributação da CBS e IBS nas operações de imóveis. Caramba, entendeu? Ah, nesse sentido, eu vou dar uma resposta, Marcos Paulo, mais do que eu conheço, que é muito pouco, tá? Nesse sentido aí, né? Ela está olhando, se eu não me engano, é questão de venda, locação, de imóvel, não é isso? Até onde eu sei aí, por pessoa jurídica ou pessoa física, né? Agora, eu lembro que tem um limite, eu não lembro qual que é o tamanho do limite, acho que era 300 mil, 400 mil reais, não é isso? Se vocês puderem, me ajuda aí, entendeu? E olhando também operações de curto prazo, né? Nesse sentido, né? Mas mais do que isso daí, você foi muito específico, né? A ideia é reduzir a carga tributária, né? Mas no fundo você vai aumentar os impostos aí, tanto comparado com o modelo atual, né? Principalmente porque você vai ter um aumento maior aí para contratos firmados depois de 2025, né? Você teria uma alíquota de 3,65, né? No PIS e COFINS, né? E sem aproveitamento. Agora, nesse sentido, eu acho que você vai ter distorções, como toda questão, né? Porque você não vai permitir crédito, né? Tal. Isso é o que eu, pouco que eu sei, tá, Marcos Paulo? Não é uma coisa muito. Você fez uma pergunta muito de rodapé de livro aí para mim agora, Não, entendeu? obrigada. Professor, e para a gente finalizar, sobre a taxação, né, qual a sua visão do que está acontecendo, interpretação, econômica, né, desse impacto que o Brasil poderá enfrentar? O que, que o senhor vê de tudo isso? Então, nesse sentido, você está pensando no cenário internacional, não é isso, Andressa? Isso, Então, no cenário internacional, a gente está vendo um jogo agora geopolítico. No fundo, é isso. Né? Esse negócio do tarifaço do Trump e tudo mais, ele não fez só com o Brasil. Né? Todo mundo fala, o Trump está apoiando o Bolsonaro. Não, gente, bullshit. Entendeu? Isso daí é como a gente diz, como o americano diz, é smoke and mirrors. Né? Fumaça e espelhos. Ó, olha a minha mãozinha aqui, olha a minha mãozinha. Enquanto eu estou olhando essa mãozinha, a outra está fazendo, né? E só que a gente está olhando essa. O Bolsonaro, né, usando aí uma expressão que a gente usa muito no norte do país, Nordeste, e ali no Mato Grosso, ele é um boi de piranha. O que é o boi de piranha? Eu jogo um boi no rio, geralmente é um boi velho, que está ruim ali. As piranhas atacam aquele boi para se alimentar. Enquanto está se alimentando, eu passo com toda a boiada e as piranhas não atracam os outros bois. O Bolsonaro é mais ou menos o boi de piranha. O boi de piranha. É isso que está acontecendo nessa questão. Você vê, o Trump fez a mesma coisa com a China, mandou um tarifaço gigantesco. A China se assustou. Fez a mesma coisa com a Europa se assustou. Aí não, então, vamos conversar. No fundo é isso. O Trump está fazendo o jogo político dele. Né? Qual que é o jogo político dele? Olha, eu tenho que mostrar quem é o que manda aqui nesse jogo político. Né? E ele está olhando os interesses dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi ali um financiador, né, dos déficits dos outros países. Você fala, chega desse jogo. Né? Chega desse jogo. O que vai acontecer vai ser o seguinte, a meu ver. Num primeiro momento, tenha se assustado aí, tudo mais, mas daqui a pouco o governo brasileiro vai chegar lá e vai falar, não vai ser o Lula, vai ser o pessoal de Itamaraty, e vai chegar, e vão conversar, e vai chegar num meio termo. Isso é fato. Até porque, senhoras e senhores, é, boa parte dos produtos que a gente exporta para os Estados Unidos são produtos manufaturados, ou seja, tem uma cadeia produtiva mais complexa e mais longa, e os americanos dependem disso daí. Lembre-se, senhoras e senhores, hoje em dia, você não tem mais essa coisa de um país, eu não dependo de ninguém. Tá? Isso não existe. O que nós estamos tendo, e isso já vem de uns 10 anos para cá,
é um rearranjo das cadeias produtivas globais. Isso é fato, né? Hoje, né, e é bem interessante, vocês veem, por que que por que que os Estados Unidos, por que que os Estados Unidos tá sempre com algum porta-avião ali perto da região de Taiwan e tudo mais, e protegendo Taiwan? Ah, porque os Estados Unidos é um país fascista, malvado? Não, senhoras e senhores. Desde Adão e Eva, a guerra no planeta é econômica. Só quem acredita em Papai Noel que acha que é por outro motivo. É econômico, senhoras e senhores. Guerra é econômica. É simples assim. O que que tem em Taiwan que os Estados Unidos está sempre ali com dois porta-aviões olhando, falando: China, não vem aqui não. China, não vem aqui não. Fica quietinho. Tem uma empresa ali chamada TSMC. Já ouviram falar? Para quem não conhece, procura aí no Google, digita TSMC. Chama Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Entendeu? A TSMC, senhoras e senhores, é o seguinte: é a maior fábrica de chips e semicondutores do planeta. 70 a 80% do mercado global de chips e semicondutores é feito pela TSMC, tá? 70%. Então, essa aula que nós estamos tendo agora, ela não existiria se não fosse a TSMC. Os nossos carros não estariam andando se não fosse a TSMC. Nosso celular não estaria funcionando nesse momento se não fosse a TSMC, tá? É essa a questão. Tanto é que quando teve a pandemia, e aí tinha aquele discurso de pessoas, fique em casa, a economia a gente vê depois, não é assim que funciona o jogo, tá, senhoras e senhores? Não dá para ficar em casa, a economia a gente vê depois. Tanto é que, se vocês se lembram, o preço do carro usado subiu pra caramba, não subiu? Tanto é que eu troquei meu carro naquele ano. No ano seguinte, eu comprei um carro em 2016 e eu vendi ele em 2022, ou seja, não, em 2021, final de 2021, estava terminando a pandemia ali. 2016, 2017. Em 2017, eu comprei meu carro. Ele estava com 110 mil quilômetros. Eu vendi pelo mesmo preço que eu comprei o carro. Nossa, Francisco, que negócio. Não. Por que que o preço do seminovo subiu? Porque não estava produzindo carro. Aí por que que não estava se produzindo carro? Porque a TSMC diminuiu a produção de semicondutores e chips no planeta. E por isso o preço do automóvel subiu. Entendeu? O que que acontece? Os Estados Unidos não é bobinho. O americano é pragmático. É by the book. O que que eles estão fazendo? Eles estão levando, hoje, montando fábricas de semicondutores e chips no México e nos Estados Unidos, senhoras e senhores. Tá? Agora, fazer uma máquina, fazer uma fábrica de semicondutor é igual a fazer cachorro quente? Não, né? Cachorro quente qualquer um faz. Uma fábrica de semicondutor, não. Demora alguns anos para você fazer uma fábrica dessa e alguns bilhões de dólares. Precisa de tecnologia, precisa de pessoas. Assim como, por exemplo, para fazer chip de computador, você precisa de uma outra máquina, que é uma máquina de litografia por laser, que só tem uma fábrica no planeta que faz essa máquina que faz a litografia, ou seja, o circuito integrado, e fica na Holanda. E fica na Holanda. Olha só que interessante. Então, o que que acontece? É, E essa fábrica faz duas ou três dessa por ano apenas. Só eles conseguem fazer isso no planeta. Então, eu costumo dizer o seguinte: o dia que os Estados Unidos fizer essas fábricas e elas estiverem funcionando, ele vai ligar lá para os dois porta-aviões dele e falar: volta. A China no dia seguinte invade Taiwan. Entendeu? A China no dia seguinte vai estar indo. Então, o que está acontecendo? O Trump, ele está olhando esse jogo geopolítico global.
Ele está vendo essas mudanças das cadeias globais. E essas mudanças das cadeias globais está levando a essa reestruturação, entendeu? Pode entrar. Está levando a essa reestruturação, ok? Então é isso que está acontecendo. Então eu vejo essa questão do tarifaço é apenas um jogo ali, eu não diria que é um jogo de xadrez, é um jogo de pôquer. Entendeu? Ele tá blefando, ou um truco. Um falou truco, o outro falou seis. Vamos ver agora quem tá com o zap, quem tá com sete copas, né? Falando ali no linguajar brasileiro. Se fosse poker, quem que tá ali com o Royal Street Flash? Mas vamos falar do Brasil, né? Quem tá com zap e sete copas aí na mão, tá? Muito Ok? bom. Obrigada, Beatriz, Francisco. ela Beatriz. levantou a mão ali também? Boa noite, professor, tudo bem? Aham. Eu tenho uma dúvida. Na verdade, quando você começou a falar sobre as questões envolvendo evasão fiscal, eu lembrei do parecer, né, que saiu essa semana do PL do Imposto de Renda, e isso é uma coisa que eu, particularmente, tenho uma certa dificuldade de mensuração. Como é que a gente consegue, em termos de números, mensurar o que de fato seria uma evasão fiscal quando a gente pensa nesses aumentos de tributação sobre a renda ou o que é só discurso, digamos assim? Eu sei que o tema Evasão. é consumo, tá? Mas já que Não, você vamos entrou nesse pensar na ponto. evasão fiscal, Beatriz. Vamos supor o seguinte: você montou uma empresa, você vendeu essa empresa, sei lá, por 50 milhões de reais. Aí Uhum. você vai ter que pagar imposto de renda sobre isso, sei lá, uma alíquota de 15% sobre 50 milhões de reais. Né? Então, são 15% sobre 50 milhões, vai dar ali uns quase 20 milhões, né? Não, Uhum. vai dar 10, 15 milhões, mais ou menos. 15 milhões. É muito dinheiro. Você vai tentar dar algum jeito de não pagar isso. De não pagar isso. Ah, o que que você vai fazer? Ah, de repente, é como eu vou lá e compro um apartamento. Eu compro um apartamento e o cara fala assim: não, você vai dar um cheque que um é para corretora, o outro cheque é para imobiliária, o outro cheque é para o dono da construtora, o outro cheque que é para incorporadora, que tudo é o dono. O que quando você está fazendo isso, você está fazendo uma maneira de fugir disso daí. Essa que é a grande questão. Você busca alguma criatividade contábil e jurídica para tentar fazer essa evasão fiscal. Agora a pergunta é: por que que se faz essa evasão fiscal? Porque ninguém quer pagar imposto, né? Por quê? E aí é que eu tento entender isso, tá, Beatriz? Eu acho que isso tem algum estudo feito pela OCDE muito interessante, que é a percepção que a gente tem do imposto. É de que o imposto ele não volta para a sociedade como um benefício. Este é o grande problema, eu acho, tá? Eu acho que você e ninguém, e todo mundo que está aqui, ninguém é contra pagar imposto, tá? A gente fica indignado e tenta não pagar, por quê? Porque a gente não tem essa percepção de que o imposto volta para nós, na forma de benefícios para a sociedade. Você fala, poxa, eu tenho que pagar um imposto, uma carga tributária extremamente alta e ainda tenho que pagar o plano de saúde, porque eu não posso depender de um SUS. Eu tenho que pagar o segurança da rua, porque senão vão entrar na minha casa. Porque o segurança vai ligar para um bandido e falar, aquela casa lá entra. E assim por diante, né? Então, essa que é a grande questão. Eu acredito que se nós tivéssemos uma carga tributária menor, a base arrecadatória ia crescer muito, porque as pessoas não querem deixar de pagar imposto. Até porque o imposto é fundamental, ele é necessário. Por quê? Uhum. Porque o Estado tem que fazer investimentos que o setor privado seria impossível, tá? Seria impossível. Então, essa questão da evasão fiscal, principalmente do imposto de renda, é por causa disso. Agora, essa questão da taxação dos super ricos aí, que nem estão falando agora, estão olhando para o IOF, mas estão falando dos super ricos, aí gente invadindo o Itaú, falando BTG, assim, isso daí é fumaça e espelho. É fumaça e espelho, entendeu? Por quê? Estão querendo, a meu ver, tá? A minha opinião, professor Francisco aqui agora. ah, a dívida pública vai explodir aí na frente.
O ajuste econômico vai ser via desvalorização do câmbio, o câmbio vai explodir e a inflação vai subir. Isso vai acontecer ali. A grande pergunta é, vai acontecer em 2026 ou 2027? Se não acontecer em 2026, 2027 acontece. É fato. Isso é fato. Para quem duvida, olha o PIB do Brasil. Ele cresce 3 anos, cai. 3 anos, cai. 3, 4 anos, cai. É o famoso voo da galinha. Não é consecutivo. O que que acontece? O governo está tentando achar algum bode expiatório. Eu preciso, novamente, de um boi de piranha. Quem que é o boi de piranha? Ah, eu vou taxar o super rico. Eu vou taxar o super. Não, ó, o país não cresceu porque o super rico não contribuiu. Malvado, entendeu? Esse pessoal é culpado? Não, entendeu? Não. Né? Então é isso que eu vejo aí nesse sentido, tá? Perfeito, Muito, Letícia? muito obrigada. Não por isso. Temos uma pergunta do Ronaldo, e aí caminhamos já para o Tá. encerramento. É, Outro ponto Fran- negativo diz respeito ao princípio da neutralidade, que foi incluída no sistema tributário brasileiro, mas somente válido para o IBS, na medida em que para o IBS ficou definido que o ônus é do consumidor, porém os mesmos impactos recaem sobre a CBS dual. Qual a sua avaliação? Você tem a quebra, isso daí é uma quebra de neutralidade, né, Ronaldo? No fundo é isso, né? Entre os tributos, né? Eles vão operar sobre o mesmo IVA, mas no fundo só o IBS tem essa presunção de ônus no consumo, né? Essa que é a grande questão, tá? É, Só um minuto. Tá no mudo, professor. Oi, desculpa. Desculpa. Então, o que que acontece, né? Tem essa presunção do ônus do consumo. Isso é uma simetria do ponto de vista de interpretação ali entre os dois tributos, tá? Novamente, se você tem uma simetria, vai abrir caminho para o quê? Pô, vamos judicializar de novo? Vai judicializar. Quem vai arcar com esse tributo? Eu judicializo e eu arco o tributo com quem? Outra questão, como é que vai ser esse repasse aí para o preço final? Essa que é a questão também. E finalmente o seguinte, né? Você vai ter interferência na Receita, na Justiça do Trabalho. Como é que vai ser essa absorção aí do tributo pelo prestador de serviço, tá? Que fere o princípio da neutralidade. Então, você gera insegurança jurídica, perda de neutralidade econômica, e do ponto de vista de jurisprudência, totalmente desbalanceado, né? Como é que a gente vai interpretar caso a caso do ponto de vista da CBS, né? E uma só para o IBS? Como é que vai ser isso? Eu não sou advogado. Isso eu deixo para os advogados presentes aqui de plantão. Então, vai ser um, briga de foice no escuro, tá? Como é que vai harmonizar isso daí? Tá bom? Não sei se respondi só a pergunta, Ronaldo. Perfeito. Tá respondido. Maravilha. Bom, Maravilha. pessoal, eu acho que para uma sexta-feira, né, como o professor bem disse, a sala cheia, é, tivemos aqui valiosas reflexões e também eu acho que provocações muito importantes daqui para frente. Eu gostaria de já encerrar o nosso evento, até por conta do avançado do horário e também por ser sexta-feira, eu acho que em respeito a todos que participaram e mais uma vez o meu muito obrigada, não só a todos, mas também ao nosso professor Francisco. Muito obrigada a todos. Quero desejar um excelente final de semana. Esse evento ele ficará gravado, tá bom? E estamos aqui sempre à disposição, não só eu aqui na coordenação, mas também o professor Francisco, para todos que tiverem interesse. Bom, professor, muito obrigada. Pessoal, Muito muito obrigado. obrigada. Uma boa noite a todos e bom final de semana.